Olá, olá, amados, queridos estudantes da luz. Aqui é a Carol Daimon, estou fazendo com você a leitura do livro de Ouro de Saint-Germain. Chegamos ao capítulo 26 e vem falar sobre a autocorreção. Vamos lá? Cada estudante deve ter presente, com toda segurança, que neste poder vivificante da presença eu sou, dentro do seu ser, todo o bem ou mal é ativado, se existirem latentes, na consciência, rebeliões, ressentimentos ou a inclinação a julgar. Quero dizer que tudo isto sairá à superfície para ser consumido. E digo, sem vacilação alguma, que, a menos que elimineis conscientemente o que surja na superfície, aquilo vos consumirá. Se uma pessoa nota que se está deixando levar pela ira, deve tomar as rédeas e decretar um mandato através da presença Eu Sou, declarando que aquilo seja governado harmoniosamente. Agora, deixai-me recordar outra vez que o primordial em vosso progresso é a autocorreção, e que não há pessoa, lugar, condição ou coisa a que possais culpar pelo que vos empenhais em sustentar. Isto é imperativo para vosso progresso futuro se chegastes a um ponto onde semelhantes condições sutis se produzem. Há que colocá-las claramente e que as compreendais muito bem, porque do contrário enfrentareis condições que não podereis controlar. Repito que deveis estar muito animados por causa dos adiantamentos feitos em vosso próprio controle e pela vossa completa aceitação destas grandes leis da vida, além da vossa vontade de aplicar o grande chicote da autocorreção. Digo-vos francamente, e falo com experiência, que a atividade externa que chamamos humana tem que ser corrigida sem vacilação antes de ser trazida à submissão do mandato divino. Se eu vos dei o uso do raio ou da chama através da mão, é porque as mentes de alguns se estão sintonizando mais rapidamente do que a elevação da estrutura atômica do corpo. Esta atividade de passar a mão por cima do corpo manterá o equilíbrio da aceleração da mente e a elevação da estrutura atômica. Agrada-me muito dar toda a assistência aos estudantes, e eu o faço com a melhor boa vontade. Porém, há certos limites que não posso ultrapassar, porque os estudantes têm que avançar por si mesmos em sua consciência. Entretanto, devo alertá-los que não podem oferecer à presença Eu Sou uma atenção dividida, o que equivale a mandar um jorro de energia para dar poder a coisas que são negativas, ao mesmo tempo que invocais Deus Criador em vós. Isto simplesmente retarda o progresso. Falo por experiência. Não é possível dividir a atenção, compartilhando-a entre presença eu sou e as coisas exteriores, se é que desejais superar o comum. Não quero causar choque a nenhum estudante, porém devo falar-vos a verdade. Se os amados estudantes que chegaram até este ponto não forem capazes de dedicar sua atenção à presença eu sou, excluindo toda outra forma de oração e tratamento, fecharão a porta de nossa ajuda por muito tempo. Isto não ocorrerá se os estudantes, seguindo as instruções, fizerem um esforço sincero cada vez que a atenção se dispersa, dizendo: Eu sou todo poder e minha presença eu sou o que sou, e me nego para sempre a aceitar qualquer outra coisa. Desejo preparar os estudantes porque virá o momento em que não terão o sustentáculo de nossos mensageiros e terão que se apoiar em sua própria habilidade de agarrar-se com mão firme à sua presença eu sou. Assim sendo, deste modo, sempre receberão seu grande poder sustentador. É um erro, além de inútil, o estudante, depois de receber meses de instrução, deixar-se prostrar por um sentimento de depressão ou dúvida sobre seu poder interior ou de sua habilidade para aplicá-lo. Esta atitude mental infantil, além de incorreta, fechará a porta à verdade no decorrer do tempo. Cada estudante deve tomar uma posição positiva no momento em que uma discórdia de qualquer tipo pretenda entrar em sua mente e deve assegurar seu domínio declarando: Eu sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo, e eu sou a paz, a harmonia e valor automantido que me levam serenamente através de tudo com que possa me defrontar. Entretanto, é de tal importância os estudantes obterem o benefício desses ensinamentos que devemos interromper a instrução até eles serem assimilados, pois depende da habilidade dos estudantes em captarem o conteúdo dos ensinamentos para que o grande juiz determine a próxima instrução.
Não podemos, sob nenhuma circunstância, levar o estudante além do ponto em que ele se sinta fortificado. Devo dizer, para a proteção dos estudantes, que, se ocorrerem certos fenômenos, permaneçam calmos, equânimes e, sem se impressionar, continuem serenamente, não permitindo que a sua atenção se fixe nesses fenômenos. É provável que, neste grupo, alguns tenham gerado energias de estados de consciência passados que podem produzir estes fenômenos. Nesse caso, devem declarar firmemente: eu sou a presença que governa isto e que o utiliza para sua mais alta expressão e uso. Eu vos asseguro que não necessitais desejar que se produzam manifestações sobrenaturais, porque o progresso natural de vosso ser produzirá abundantes manifestações quando chegar o momento. Porém, advirto que não me refiro a aparições dos mestres ascensionados, porque isso é algo inteiramente diferente e não se deve interpretar como fenômeno. Penso ser de grande sabedoria que o estudante, antes de ouvir ou ler alguma instrução, faça, faça esta afirmação: grande presença eu sou, levai-me dentro de vós, instrui-me, e fazei com que eu retenha a memória completa dessas instruções anteriores. Como mensageiro da luz, o treinamento que representa essa afirmação é essencial. Porém, não deve causar nem ansiedade nem tensão o desejo de reter essa instrução na memória, porque semelhante atitude poderia fechar a memória exterior. Não posso deixar de sorrir ao ver que alguns estudantes estão prestes a experimentar coisas surpreendentes. Porém, confio em que sempre se mantenham serenos, sabendo que eu sou a única eterna e auto-mantida vida em ação e que retirem para sempre da consciência que existe em todo o universo a condição chamada morte. A atividade exterior da mente e o mundo é maia, que passa e se move como as areias do deserto e não deve causar a ninguém qualquer temor, porque eu sou a vida eterna, que não tem começo nem fim. Do coração do grande silêncio brota a corrente de vida incessante, da qual cada um é uma parte individualizada. Essa vida sois vós, eterna, perfeita, automantida, e pouco importam os trajes que vestis, até o dia em que chegueis ao ponto de reconhecer que vossa realização vos deixou preparados para colocar o manto sem costuras, autossustentado e radiante, com todas as cores do espectro. Então podereis regozijar-vos com esse manto que é eterno, sempre radiante e imutável, que vos separa da roda de causa e efeito, fazendo um ser unicamente de causa. Essa causa é a radiação do amor divino, sempre emanando e evolucionando de vosso consciente equilibrado, estabilizado, radiante centro divino, ou seja, o coração da presença eu sou, que é a juventude e beleza eterna, a toda sapiente presença, que contém em sua autoconsciente ação, o passado, o presente e o futuro, que, afinal, são apenas o único eterno agora. Assim é a eterna eliminação de todo tempo e espaço. Então encontrareis vosso mundo povoado de seres perfeitos, vossos edifícios decorados com joias seletas, vós, de pé, no centro de vossa criação, a joia no coração do lótus, sendo suas pétalas as grandes avenidas de vossa atividade perfeita. Tal é o singelo quadro do que tereis pela frente, chamando-vos a que entreis em vosso perfeito e eterno lar de irradiação. Vede vós, eu sinto essa radiação gloriosa, e se conseguis centralizar-vos na presença do amor divino e manter-vos ali firmemente, que maravilhosas experiências vos virão, isto se puderdes deixar fora a interferência da atividade externa mental. Quando uma pessoa tomar a atitude de eu sou a presença do amor divino em todo momento, fará essas coisas maravilhosas. O uso desta afirmação com sentimento fecha a porta, em todos os momentos, às atitudes externas da mente. A solução de cada problema está sempre à mão, porque a presença eu sou sempre contém todas as coisas dentro dela. Um esforço é impulsionar a petição para que se manifeste. Eu sou é o princípio ativo inteligente dentro de vós, o coração de vossos seres, o coração do sistema. Não posso deixar de relembrar-vos, cada vez que dizeis eu sou, estáis liberando uma matéria-prima auto-mantida, toda poderosa, única e inteligente energia. Persisti e entrareis em uma condição suprema e maravilhosa.
Quando vós olhais o sol físico, em realidade estáis olhando o grande sol central, o próprio coração da presença eu sou. Deveis tomar a determinação, deveis tomar a determinação incondicional de que a presença eu sou governa completamente este corpo físico e o obriga à obediência. Quanto mais atenção derdes a vosso corpo físico, mais ele vos prejudicará com suas exigências e domínio. Quando o corpo físico está cronicamente enfermo ou continuamente manifestando distúrbios, isso comprova que se lhe deu atenção especial por um longo período de anos, do que resultou uma ou outra perturbação, e nunca melhorará até que se tome atitude positiva e se obrigue à obediência. Vós podeis positivamente produzir o que queirais de vosso corpo físico, se fixardes a atenção em sua perfeição. Não permitais que vossa atenção incida sobre as suas imperfeições. Para a ascensão, eu sou a presença que ordena. Usai esta afirmação frequentemente, porque aquieta a atividade exterior, de modo que ficareis centralizados na atividade do amor. No momento em que perceberdes algo discordante, afastai-vos dele. Tendes o cetro do poder em vossa consciência, usai-o sempre. Deveis apenas seguir a ordem de Yeshua. Não olheis a nenhum homem de acordo com a sua carne. Isto quer dizer exatamente: não reconheçais a imperfeição humana, seja em pensamento, sentimento, palavra ou ação. Algo muito poderoso para usar nos problemas é a simples consciência de Deus Criador em mim. Presença eu sou. Manifesta-te, governa e resolve harmoniosamente esta situação. Isto operará milagres, pois tudo o que deveis fazer é invocar instantaneamente a presença eu sou e colocá-la a trabalhar. Yeshua disse: Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Dizei, pois, a vosso ser divino: Ouve-me, Deus Criador, vem aqui e cuida disto. Deus Criador quer que vós o ponhais a trabalhar. Isto abre o fluxo à energia divina, à inteligência e à substância que logo cumprirão a ordem. Então, capítulo 26 vem trazendo para a gente a autocorreção. E aqui, gente, na primeira parte, né, Mestre Saint Germain traz para a gente a importância da gente assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade com todos os processos, trazendo para nós mesmos, né, aquilo que a gente faz, os efeitos da nossa vida são simplesmente efeitos produzidos por causas nossas, né, causas interiores. Aquilo que a gente sente, pensa, acredita, se manifesta na nossa vida, ganha forma, ganha contornos na matéria, a partir do momento em que a gente consegue colocar esses elementos mágicos, né, em ação, em união, fundindo, né, esses elementos como o sentimento, o pensamento, a fala, né, o verbo, isso materializa as coisas na nossa vida. Então a gente precisa estar nesse processo de autorresponsabilidade, controlar as nossas emoções é muito importante, ter um controle, um domínio das nossas emoções e um controle e domínio da nossa mente, porque a partir daí a gente tem toda a possibilidade de criar uma vida maravilhosa, como tem também a possibilidade de criar uma vida contrária a tudo que a gente deseja, uma vida medíocre, miserável, né? Então, é importante a gente trazer essa autorresponsabilidade, sempre, né, buscando aí esse controle das emoções. É muito importante dominar, ter um domínio, não deixar ser dominado, mas dizer a essas emoções quem é a senhora ou o senhor dessa casa, né? Aqui é casa de bons pensamentos, aqui eu tenho segurança, eu tenho eh, as minhas emoções não estão exacerbadas, eu consigo, né, dar direcionamento a essas emoções de forma consciente, leve, segura, né, sem uma coisa que exceda demais. Aqui ele fala, Mestre Saint Germain fala que a gente pode ficar muito animado porque a gente consegue fazer os adiantamentos à medida que a gente vai trabalhando com a presença eu sou e entendendo e reconhecendo essa presença atuando na nossa vida, a gente fica, né, naquela alegria e aceitar nesse,
trabalho com as leis da vida, a gente tem essa necessidade, às vezes, de autocorreção. Mas ele fala assim: "Repito que deveis estar muito animados por causa dos adiantamentos feitos em vosso próprio controle, e pela vossa completa aceitação destas grandes leis da vida, além de vossa vontade de aplicar o grande chicote da autocorreção". Sinto que aqui tá é algo mais ironizado, né, esse chicote da autocorreção, algo que é estar sempre eh, se policiando. Eu mudaria essa palavra, assim, né, se eu pudesse mudar, eu iria dizer algo como estar sempre se policiando e se autocorrigindo, trazendo a responsabilidade. Por quê? A gente precisa estar sempre buscando, né, entender, eh, quando algo está sendo dito negativamente, entender que aquilo é algo que pode estar sendo criado no nosso mundo, no nosso universo particular. Eh Hermès Saint-Germain acredita que tem que ser corrigida sem vacilar a atividade humana, né, essa atividade externa, porque se ela é levada, se ela passa do mental para o plano divino, ela se manifesta daquela maneira. Então, antes que ela ela vá para o plano divino ganhar os contornos da matéria, é preciso que a gente se autocorrija, né, cancelando, fechando a porta para aquele pensamento, aquela situação que a gente visualizou, né, não aconteça. O mestre Saint-Germain fala que deu o raio, né, a chama que vem através das mãos, para que a gente possa usar e acalmar o nosso corpo, trazer um equilíbrio para o nosso corpo, né, passando a mão em torno do corpo e com essa consciência de que das nossas mãos sai esse raio curativo. Eh, Aqui também mestre Saint-Germain fala de um alerta, né, que a gente não pode dividir a nossa atenção. É aquela frase bíblica, né, não tem como a gente servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente é negativo, a gente é positivo sobre uma situação. Não tem como. Isso atrasa o processo, isso gera confusão, isso nos dispersa no nosso caminho de busca e autoconhecimento. Então, uma determinada situação que se apresenta com desafios, problemas para a gente resolver, a gente precisa focar na solução e entender que aquele desafio ele está ali para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Se, no entanto, eu quero uma solução, né, eu fico buscando a positividade, mas eu estou aqui de um outro lado reclamando, né, exigindo provas divinas para aquela situação, pedindo que ela se resolva da melhor, que ela se resolva a qualquer maneira e não da melhor maneira, enfim. A gente fica ali dividindo a nossa atenção, ao mesmo tempo que a gente vai quer uma solução, a gente fica focada no problema. Então a gente tem que ter essa clareza de uma atenção não deve ser dividida quando eu estou com a presença eu sou. Eu tenho que ter plena consciência, convicção, confiança de que a presença eu sou que há em mim já é a solução de tudo o que se apresenta como desafio, problema, desordem na minha vida. Então essa confiança plena é que vai trazer essa direção, essa atenção focada e dirigida, né? É, Mestre Saint Germain fala também que se os amados estudantes que chegaram até este ponto não forem capazes de dedicar toda a sua atenção à presença eu sou, excluindo toda outra forma de oração e tratamento, fecham a porta de nossa ajuda por muito tempo. Então aqui a gente tem que ter, Mestre Saint Germain traz para a gente que a gente tem que confiar naquilo que está sendo trabalhado e passado aqui, né, e não buscar em outras portas, em outras falas, em outros estudos, o que pode ser uma verdade, porque a verdade, o que é passado, transmitido, pode ter as contaminações humanas, né, dos pensamentos, das crenças, dos padrões que essas mentes dessas pessoas foram geradas, assim como as suas, e isso pode entrar num conflito com as suas questões. Então, mestre Saint-Germain é como se ele dissesse assim: eu estou te trazendo a fonte pura, no entanto, não quer beber da fonte pura, né? Você quer buscar ainda em outros, confirmação em outros meios, de outras formas. Então, ele sugere que se a gente busca essa,
essa atenção, se a gente, né, vai buscar essa oração, esse tratamento de outra forma, a gente fecha a porta. Ele traz aqui um decreto poderoso, né: "Eu sou todo poder e minha presença, eu sou. Eu sou o que sou e me nego para sempre a aceitar qualquer outra coisa". Então isso aqui é uma confiança plena, né, aqui ninguém entra, ninguém destrói, ninguém se perde. Ele diz também que vem preparar prepara os estudantes, porque tem um momento em que a gente não vai ter esses mensageiros para nos ajudar, né, os mestres, os mensageiros, isso vai se renovando e a gente precisa estar preparado para caminhar dentro da nossa própria busca, sendo mestres de nós mesmos, né. Depois de meses de instrução, a gente pode, né, o que o mestre Saint Germain traz é que pode vir aquele processo de depressão, de tristeza, né, de prostração, né, não querer mais fazer, não querer mais não acreditar, às vezes não manifestou algo, às vezes porque não conseguiu sentir algo. E muitas vezes, gente, quando a gente não consegue sentir ou manifestar, tá faltando pra gente autoconhecimento, porque, já me aconteceu, assim, de muitas vezes eu não ter clareza, eu passar por um processo de cura, de limpeza dentro de uma terapia, e aquilo ganhar muito movimento, mas por me faltar essa clareza do autoconhecimento, eu não conseguia perceber os movimentos que estavam acontecendo, né, me faltava ali sabe, assim, um tato para aquilo, né. Então é importante que a gente trabalhe nesse autoconhecimento para compreender que há uma manifestação a tudo que a gente fala, a tudo que a gente sente. E não deixar que essa falta de materialização aparente seja um motivo para sua desistência, porque aqui, uma vez que você aciona essa presença, ela se ativa e ela vai se manifestar na sua vida de alguma forma. Então continue buscando, prosperando, que as coisas caminharão, né, tudo caminhará da melhor forma. Cada estudante deve tomar uma posição positiva no momento em que uma discórdia de qualquer tipo pretenda entrar em sua mente, e deve assegurar seu domínio, declarando: "Eu sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo. Eu sou a paz, a harmonia, o valor automantido que me levam serenamente através de tudo em que possa me defrontar". Olha, gente, eu vou falar para vocês, esses decretos, eles atuam na nossa vida com muita força, com muita latência. Eu tenho sentido nos últimos dias, tenho vivenciado o decreto, aquele decreto que eu já deixei aqui no vídeo passado, que é a conversa com a presença eu sou. O que essa conversa, essa oração tem me beneficiado em questão de emoções, de domínio dos meus sentimentos, domínio dos meus pensamentos, que vinham muito descontrolados, né, eles chegavam, meus pensamentos, meus sentimentos, eles tinham uma um domínio sobre mim. E chegavam a qualquer momento, entrava, sentava na porta da sala, quase que cuspia no chão e pedia um copo d'água. Era mais ou menos assim. Então, desde que eu tenho feito essa conversa com a presença eu sou, eu consigo, num primeiro momento, trazer muito equilíbrio para o meu corpo físico e mental. E depois eu consigo e me nessa calmaria que eu vou acessando, eu vou conseguindo ter um outro olhar para as situações que eu estou vivendo que são conflituosas. Então, assim, os decretos são muito poderosos. E esse decreto aqui, para a gente, né, manter a nossa positividade, deixar a nossa, como eu falo, deixar a nossa presença trabalhar, é um decreto muito importante, né? Eu sou todo poder e minha presença eu sou. O que eu sou, me nego sempre a aceitar qualquer outra coisa. Mas não foi esse que eu li. Cadê o que eu li? Quem sabe faz ao vivo, né? Depois eu vou achar aqui. Assim, eu sou a poderosa presença. Eu vou riscar até para eu escrever esse aqui no nosso, para vocês, né? Eu escrevo e vocês copiam aí, porque esse decreto ele é muito, muito forte, né? Para a gente ter ter esse posicionamento positivo no momento de desafio, tá?
A gente aqui tem essa oportunidade de obter esses ensinamentos e, e a gente precisa deixar isso ser assimilado. Essa leitura, ela não é uma leitura para você ler uma vez e, sabe, assim, e deixar a Deus dará. É uma leitura para você internalizar, para você assimilar. Então você deve estar sempre repetindo a leitura, fazendo os decretos, né? Depois que lê uma vez, igual a gente está fazendo, abre o livro em qualquer página e lê um capítulo. É muito importante, tá, gente? Porque isso nos ajuda a assimilar todo esse processo e ajuda a gente a captar esses conteúdos, né? E assim, o que Mestre Saint-Germain traz é que o grande juiz vai determinando a próxima instrução, né? O grande juiz eu entendo aqui que é o todo, o Criador, né? O Deus. Então, a gente só vai até onde está preparado. É como um livro de poder. Ele vai se abrindo à medida que você está preparado para fazer a leitura dele. Tanto é, gente, que esse livro eu comprei ele acho que em 2018 ou 2019, não tenho certeza, foi um desses 2 anos. E E eu não tinha chegado nesse capítulo ainda. E eu já tinha lido ele, acho que eu já peguei esse livro para ler umas 3 vezes. Eu fui até o capítulo 25. Não cheguei no capítulo 26. Então, ele vai se abrindo à medida que você está pronto para receber esse conhecimento, essa instrução. Eu não vejo isso aqui nem como um conhecimento. É algo que a gente reconhece, porque já está dentro da gente. Mas ele só vai se abrir à medida que você estiver pronto para receber. Então você vai internalizando, vai assimilando essa sabedoria que já está aí dentro, né? E à medida que você vai assimilando, a próxima instrução vai sendo determinada pelo grande juiz, pelo grande mestre. Não, você não consegue ir além sem ter passado por uma etapa anterior, né? Você vai se fortificando, vai se sentindo mais forte a cada momento. Mestre Saint-Germain nos alerta sobre os fenômenos, que pode ser que aconteçam fenômenos, e nesses fenômenos não está incluído a presença, a aparição de algum mestre, né? Fenômenos que a gente não compreende com a nossa mente limitada, mente humana, mas são fenômenos que se manifestam. Eu penso que pode ser, sei lá, de repente, né, a gente conseguir fazer um objeto meio que Matrix aqui, né? Um objeto se mexer e, né, manifestar aí uma chuva, por exemplo, né, assim como aquela dança da chuva que as comunidades indígenas fazem, né, a gente pode, de repente, eu penso que são esses tipos de fenômeno, não uma aparição de um ser de luz ou de um mestre, né, mas que a gente deve estar preparado e não se impressionar com isso, entender que é parte do seu processo, essa manifestação veio através de você e está tudo bem, e é só mais uma forma de ver a nossa realidade, uma parte desse prisma, né? Então é importante que a gente entenda. Ele fala: Eu vos asseguro que não necessitais desejar que se produzam manifestações sobrenaturais, porque o progresso natural de vosso ser produzirá abundantes manifestações quando chegar o momento. Então, no momento certo, essas manifestações sobrenaturais vão chegar aí para quem está nesse caminho dos estudos. Aqui o mestre Saint-Germain também fala para que a gente possa. Isso, gente, esse decreto aqui eu achei ele fantástico, porque a gente pode usar em qualquer tipo de estudo que a gente estiver fazendo, que é trazer uma abertura. Então, eu vou também colocar esse aqui na descrição do vídeo, que ele fala, né, usar esse decreto, o estudante é, penso ser de grande sabedoria que o estudante, antes de ouvir ou ler alguma instrução, faça esta afirmação. Então, aqui ele sugere essas instruções, né? Mas eu sugiro que faça em qualquer leitura, em qualquer estudo que você estiver fazendo, esse decreto, ele é um decreto poderosíssimo, que ele fala: Grande presença eu sou, levai-me dentro de vós, instrui-me e fazei com que eu retenha a memória completa dessas instruções interiores. E aí você se abre para aquele momento e para receber aquela informação que vai ser passada a você. Aqui, Mestre Saint-Germain também fala que a causa, essa causa é a radiação do amor divino, sempre emanando e evolucionando de vosso consciente equilibrado e estabilizado. Quando a gente consegue alcançar, né, aquela clareza
Eu vou ler aqui o início, um pedacinho do início, tá? Que ele fala assim: Então poderei regozijar-vos com esse manto que é eterno, sempre radiante e imutável, que vos separa da roda de causa e efeito, que seria a roda do karma, né? A roda, a samsara, que é tudo que você sai dessa, você transcende os karmas, porque o karma nada mais é do que um efeito de uma causa anterior, né? Eu vou viver o meu karma, é alguma coisa que eu fiz em outra vida ou no passado, vai reverberar agora na minha vida. Então, quando a gente vê, eu vejo muito desses memes aí, vamos resolver essa situação aqui agora, porque eu não quero ter que voltar aqui só para resolver isso, né? A pessoa já está querendo liberar aquela causa ali que foi criada para que ela não gere efeitos. Então, tá nessa, quando a gente está nessa busca, nesses estudos aqui do livro de Ouro de Saint-Germain, e a gente está colhendo esses aprendizados, você aciona, gente, me perdoa, eu perdi aqui um pedacinho, eu tive que fazer uma pausa, me perdi aqui um pedacinho. Mas o que eu quero dizer aqui nessa causa e efeito, né, a gente sair dessa roda da samsara e a gente se torna, Mestre Saint-Germain traz que a gente se torna apenas a causa. É quando a gente consegue transcender, né, toda essa história aqui. E para isso a gente precisa se tornar, ascensionar, se tornar um ser de luz puro, sem julgamento, harmonizado, equilibrado, se tornar um semideus, né? A, o semideus eu sinto que é aquele que está bem próximo de unificar com o todo. Então, quando você chega nessa etapa, você se liberta da roda das encarnações, da roda de causa e efeito, porque aí você passa a ser só a causa. E tudo que manifestar na sua vida vai ser o amor divino que vai estar trazendo a evolução para as outras pessoas. Você vai estar ali ajudando outras pessoas a ascensionar e é muito lindo isso. Então, uma coisa que eu sinto que Mestre Saint Germain deixa muito claro para a gente nesse capítulo é a gente tirar o foco das imperfeições, o foco das desordens, né? Tirar o foco daquele julgamento, do julgamento do outro, do nosso auto-julgamento, e focar naquilo que é harmônico, né? E que é o que a gente deseja e quer manifestar na nossa vida. Ele finaliza falando aqui nas últimas páginas, né? Nas últimas páginas, que quando você olha o sol físico, você na verdade está olhando o grande sol central, o próprio coração da presença eu sou. E aí você toma a determinação incondicional de que a presença eu sou governa completamente este corpo físico e o obriga à obediência. Quanto mais atenção você dá ao seu corpo físico, mais ele te prejudicará com suas exigências e domínio. E então, assim, essa atenção focada em desordens, né, do corpo físico, mas tirar essa atenção focada disso e focar no grande coração, no grande sol central, e que ele determine essa obediência, né, de perfeição e harmonia. E é isso, gente. Aqui no final ele fala: Yeshua disse: Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Dizei, pois, o vosso ser divino: Ouve-me, Deus Criador, vem aqui e cuida disso. E Deus Criador quer que vós o ponhais a trabalhar. Isto abre o fluxo à energia divina, à inteligência e à substância que logo cumprirão a ordem. Uma coisa que eu tenho entendido, né, compreendido desde que eu tenho feito os meus estudos é que às vezes eu pensava assim, mas gente, para que eu vou pedir, né? Se Deus sabe de todas as coisas, já sabe o que eu preciso, já sabe quais são as minhas lutas, as minhas batalhas, por que eu tenho que ficar pedindo? E vem essa clareza muito bonita que a gente tem um livre-arbítrio. Deus é tão amoroso, bondoso, que Ele colocou a gente aqui, mas deu a gente o livre-arbítrio para a gente tomar as decisões, para que a gente possa evoluir a partir das nossas decisões, das escolhas que a gente faz. Então, se eu não peço, se eu não solicito, se eu não dou a permissão para Deus trabalhar na minha vida, Deus não tem como atuar. Mesmo Ele sabendo das minhas necessidades, sabendo o que se passa no meu coração, Deus não vai mexer naquilo que eu não dei permissão, entende? Assim, isso numa linguagem bem popular, né? Bem aqui assim, conversando no tete a tete, né?
Então a gente precisa pedir para receber, buscar para encontrar, bater a porta para que ela se abra. Pedir ao Criador: "Deus, Criador, me escuta, vem aqui, cuida desse problema, cuida dessa situação, que para mim, nesse momento eu não consigo, mas para Deus ela é totalmente, possível, negociável, né, tratável". E colocar Deus em movimento, colocar Deus em trabalho na nossa vida, abre o fluxo para que a energia divina, inteligência e substância cumpram essa ordem. Então a gente abre o fluxo quando a gente dá essa, entre aspas, né, utilidade a Deus dentro de nós, a nossa presença eu sou. Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu achei esse capítulo muito, muito, muito potente, com vários decretos para a gente usar no nosso dia a dia. E me diz aí o que você está gostando, se você está gostando, o que que você está achando, como está sendo fazer essa leitura aqui comigo. Deixa nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas mensagens. Se quiser compartilhar com os seus amigos, com as pessoas que você gosta, essa mensagem. Vocês estão vendo que o livro de Ouro de Saint-Germain, ele é bom fazer uma leitura dele em ordem cronológica, mas ele não precisa dessa leitura cronológica. A gente pode pegar a qualquer momento, abrir em qualquer capítulo que vai ter uma instrução que vai nos atender, que vai estar de acordo com aquele momento. Então, eu estou adorando mesmo essa leitura e eu espero que para você também esteja sendo assim, fazendo todo esse sentido. A gente tem mais 3 capítulos ou 4 capítulos pela frente, então em outubro a gente já começa o nosso novo livro e espero que vocês já se preparem aí para vir fazer comigo essa leitura que vai ser fantástica. Um beijo grande, com muito carinho, do meu coração para o seu. Desligo aqui, Carol Diamond. Tchau, tchau.